E aí, pessoal, tudo bom? Eu deixei para vocês uma aula meio atrasada, né, no domingo, eu acho. É uma continuação, na verdade, essa aula que eu estou fazendo agora é uma continuação da mesma. Vai ser bem bacana porque agora a gente vai ver na prática o que, que é essa arquitetura cliente-servidor e o que, que é o protocolo HTTP. A gente vai baixar dois programas, na verdade um programa e clonar um repositório do Git para a gente realizar os nossos testes, beleza? Então o primeiro passo é a gente abrir o nosso navegador para poder fazer para poder baixar o nosso programa, o Postman, beleza? Vamos lá então, aqui, abrir o nosso Google Chrome, obviamente que a gente não vai usar o Internet Explorer, né? Porque é assim, a gente não usa ele. Então, vamos lá. É só pesquisar no Google Postman, eu vou deixar o link aí para vocês. O que, que essa ferramenta faz? Quando a gente está desenvolvendo um site, e quando a gente está desenvolvendo até um site que é uma API, vocês vão entender isso mais para frente, a gente pode utilizar esse Postman para poder realizar essas consultas ou realizar essas requisições HTTP sem precisar passar pelo navegador. Então a gente consegue fazer as nossas requisições HTTP sem precisar passar pelo navegador, utilizando o Postman. No Postman, você simula um navegador acessando uma página de um servidor HTTP. Então, o bacana dele é que a gente consegue simular várias requisições diferentes e até mesmo testar a segurança da nosso site, segurança da nossa API, enfim, a gente consegue fazer isso, tá? Mas eu vou mostrar com mais detalhes o aplicativo, então eu vou clicar aqui para fazer o download. Basicamente é só clicar em Download the App. E aí ele pergunta se você quer fazer o download para Windows, Mac ou Linux. No caso, ele já reconhece o seu sistema operacional. E aí você só clica em Download e escolhe se é 64 bits ou 32 bits. Eu vou colocar 32 bits porque eu não sei se esse meu Windows é 64. Mas também. Ele é meio grandinho, né? Ele é 70 megas. Eu acredito que eu vou deixar também o link desse programa já para vocês, tá? Que é só uma forma da gente prevenir erros. Aí, quando você baixa, você executa o instalador, ele vai abrir uma janela parecida como essa aqui. Só um momento que o computador está difícil. Beleza. Então ele vai aparecer uma janela como essa. Eu acredito que o Postman ele seja escrito em JavaScript e Electron, então ele não é uma aplicação comum como a gente conhece de Next, né? Ele simplesmente, quando você abre o exe, ele faz essa instalação meio mandatória, assim, né? Vamos lá. Ok. Então ele instalou na minha máquina e ele já abre a tela do Postman. O Postman, possivelmente, ele vai pedir para que eu faça o cadastro ou o login, né? Então, mas você pode clicar naquele botão embaixo que eu cliquei para ele pular essa etapa de login e senha e já direto para sua tela de trabalho. Se você quiser criar uma conta, eu aconselho bastante, porque com uma conta criada, independente do computador que você tiver, se você for usar o Postman, você consegue salvar vários cadastros, né? Cadastrar várias requisições ou coleções de requisições, ou até mesmo o teste, a suite de testes que você faz quando você está desenvolvendo. Então, se um momento vocês estiverem desenvolvendo um site que precisa fazer alguns testes de requisições HTTP, o bacana é que vocês conseguem criar essa coleção de requisições e guardar como uma suite de testes. E aí você precisa de uma conta para poder fazer isso, beleza? Então, nosso primeiro passo aqui é deixar o software aberto e aí a gente vai baixar a outra parte da nossa aula, tá? A outra parte da nossa aula, a gente vai usar o Git Bash, que é para fazer um Git clone, né? Então deixa eu pegar aqui o Git Bash, abrir ele.
Pararararara. Beleza? Então, o nosso Git Bash já está aberto. O que a gente vai fazer é entrar na pasta Documents do computador de vocês e executar um git clone. Eu vou deixar também o endereço do repositório para vocês clonarem, mas é o github.com/rsdevigo http example. Beleza? Eu vou clonar aqui. Esse repositório, ele é uma aplicação Express. O Express, o mesmo Express que vocês estão utilizando na aula de Framework Zoom. O que eu fiz? Eu fiz um aplicativo Express bem simples. Eu vou mostrar para vocês. Mas ele contém apenas duas telas. Tá? Na verdade, 3. A tela inicial do Express e mais um formulário e a resposta do formulário quando a pessoa clica em enviar o formulário. Beleza? Então, eu vou entrar aqui na pasta antes da gente fazer todos os testes. Aí. Example. Opa. Tirar esse W. Example. Beleza. Então, vou dar uma limpada aqui na... Então, o nosso primeiro passo, depois que fez o download do git clone, é a gente executar o nosso npm install. Então, eu vou executar aqui o nosso npm install, que basicamente ele vai pegar todos os módulos, bibliotecas, códigos de terceiros e fazer o download. Por que isso é interessante? Porque aí a gente pega a última versão, ou às vezes a gente pega uma versão específica daquele pacote e a gente não se preocupou com a manutenção daquele pacote. E também não faz sentido a gente pegar esse pacote e colocar no nosso repositório, ele já está em outro repositório. Se vocês prestarem atenção, quando vocês baixaram e deram um git clone, na pasta http example não tinha uma pasta chamada node modules. Quando a gente executa o npm install, aparece a pasta node modules. Mas eu acredito que vocês já estão tendo essas aulas sobre node, sobre npm install com o professor Flávio e com o professor Ricardo. Então fica mais tranquilo vocês só ter essa noção, tá? Beleza? E aí, a gente não vai abrir o código, a gente vai simplesmente executar esse código. E para executar esse código, a gente só dá um npm start, que é o comando para startar o nosso servidor. No caso, se vocês ainda não tiverem colocado o seu Node como regra do seu firewall, do seu Windows, é só clicar nesse redes privadas, deixar redes públicas e permitir acesso, tá beleza? Então agora a gente vai aqui no nosso navegador para vocês verem que o site está funcionando na porta 3000. Tá? Então vou deixar aqui a porta 3000. Beleza. Então a gente está com a nossa página inicial do Express funcionando. O que a gente precisa fazer? A gente agora vai utilizar esse sistema, esse site, esse servidor HTTP que o Express cria, para a gente fazer as nossas requisições via o Postman. Tá? Mas antes da gente fazer a requisição via Postman, eu quero mostrar quais são os endereços que a gente vai usar. Basicamente, o endereço que a gente vai usar no Postman vai ser o localhost 3000 e o localhost 3000/form. Lembram da nossa última aula? Essa é a nossa URL. Então, a gente consegue quebrar essa nossa URL em algumas partes para lembrar um pouco a aula passada, beleza? Vamos lá. A gente tem aqui, não aparece, porque não aparece, mas ele está aqui, o nosso HTTP, que seria o nosso protocolo, para o nosso navegador entender o que a gente quer, é um site HTTP. A gente tem o nosso host, que é o local do servidor, no caso é o localhost, porque está rodando na minha máquina. A gente tem a porta que a gente está usando para fazer essa aplicação rodar, que é a porta 3000. E aí a gente também tem o nosso caminho, que é em qual parte desse sistema, ou seja, qual rota desse meu servidor HTTP que está rodando na porta 3000 eu quero acessar. É o /form, entenderam? Aí tinha outras coisas que eu mostrei para vocês na última aula, que é o carry string, enfim. Mas para esse nosso site a gente não precisa disso. Então quando a gente acessa esse endereço pelo navegador, olha o que aparece, um formulário. Se a gente escreve aqui, por exemplo, o nosso nome, que é o formulário, normalmente a gente coloca para cadastro, por exemplo, idade, e clica em enviar resposta, a rota não foi alterada, mas o conteúdo da rota foi alterado. Ou seja, ele pegou o que eu escrevi lá no formulário e colocou na tela. Seu nome é
e o que a pessoa digitou, sua idade, né? Sua idade é 28. Então ele simplesmente pegou o que eu escrevi e colocou na tela. Mas observem essa rota aqui, é a mesma rota. E a gente vai entender como que isso é possível, né? Como que eu posso acessar a mesma rota de maneiras diferentes e ter resultados diferentes. E aí se eu der um F5, ele vai pedir se eu quero inserir informação ou não. Se eu clicar em cancelar, se eu clicar em continuar, ele vai reaparecer aqui. Mas se eu apertar Enter aqui, ele vai voltar para essa tela aqui do formulário. Se eu apertar F5 aqui, ele vai carregar essa tela. Mas eu estou carregando a mesma rota e está dando resultados diferentes. E aí a gente vai ver por que isso está dando resultados diferentes. Vocês podem tentar chutar aí na casa de vocês, mas a gente vai ver o porquê isso está acontecendo, beleza? Então aqui a gente vai testar no nosso Postman, esse nosso site. A primeira coisa que a gente tem que entender do Postman é que você consegue criar várias requisições, que é o request, que é requisições do tipo HTTP, que é a simulação de o que o navegador faz quando a gente acessa um site e ele manda essa mensagem para o servidor. Esse servidor, por sua vez, está rodando a nossa máquina dentro do nosso Git Bash, beleza? Então, a gente vai criar só clicar nesse botão Create Request, beleza? Fechou. Qual é a tela do Postman, né, para requisições? Bom, a tela que a gente tem é uma tela onde a gente tem a possibilidade de inserir a URL do que a gente quer fazer requisições. O botão de Send, que é justamente para executar a requisição. Eu posso salvar essa requisição para usar mais tarde, porque às vezes eu faço toda uma configuração da requisição e aí eu posso salvar ela para ficar testando conforme eu vou evoluindo com o meu código. Ou eu posso salvar simplesmente para não ter que reescrever tudo que eu escrevi aqui. Além dessa tela aqui, a gente tem aqui a opção de realizar uma requisição com um método específico ou verbo específico. Lembra da nossa aula dos slides? A gente tinha get, post, put, delete, mas existem vários outros, mas esses outros não são normalmente utilizados para quem programa, e sim pelo navegador. Mas se a gente quiser testar outro, dá para testar, tá? Mas aqui a gente tem vários tipos de requisição: get, post, put, delete, que são os que eu passei para você. A gente tem copy, read, options, link, unlink, purge, lock, unlock, propfind, view e assim patch e assim por diante. O que a gente pode escolher aqui é fazer uma requisição daquele tipo. Isso que é o bacana do Postman. A gente consegue fazer requisições de todos os tipos, de todos os métodos possíveis. E a gente vai ver isso na prática, tá? Então vou deixar por enquanto o get e aí mostrar para vocês que a gente também, além de colocar esse URL, a gente também consegue colocar alguns outros parâmetros para nossas requisições. E aí a gente vai ver isso na hora de fazer o formulário, tá? Então vou colocar aqui no nosso URL o endereço localhost 3000, não /form, só localhost 3000. Essa é a nossa primeira requisição que a gente vai realizar. Observem que é muito louco isso. Quando eu clicar em Send, ele vai simular o que o navegador fez e vai buscar ou vai acessar essa tela. Ele me mostra o resultado. O resultado é um HTML, onde está escrito, tem um body, tem um title, tem um H1, tem um P, e está escrito Express, Welcome to Express. Se eu clicar em Preview, eu vou ver isso como se eu estivesse no navegador. Então eu vou ver ele já, como se diz, formatado, né? Como se o navegador tivesse formatado. Bacana, beleza. Então a gente realizou a nossa primeira requisição HTTP. O que é legal a gente perceber isso? Lembra que eu falei para vocês que toda vez que a gente faz uma requisição HTTP, vai um conjunto de informações. Quando a gente faz a requisição, vai um cabeçalho HTTP com várias informações de quem quer acessar, e quando retorna, volta também várias informações nesse cabeçalho, que não necessariamente é apresentado aqui para a gente. Então, o que a gente vai ver? Quando a gente fez essa requisição HTTP, o nosso Postman criou o cabeçalho HTTP, né? Então, a gente clica aqui em Headers e vai estar escondido os cabeçalhos padrões. Então, a gente clica aqui para visualizar ele. Então, o nosso Postman fez vários
colocou várias informações no cabeçalho HTTP que o servidor, por sua vez, utiliza essa informação para fazer alguma coisa. Por exemplo, ele enviou qual é o endereço IP de quem está fazendo a requisição. Então ele envia nesse host. Por que isso é bacana? Porque eu consigo, por exemplo, bloquear o acesso no meu site de um IP específico, de um computador específico, de uma pessoa específica. Isso é uma forma da gente, às vezes, por exemplo, a gente quer criar um site, mas esse site só pode ser acessado dentro do IFMS. A gente usa esse host como essa informação no nosso servidor para bloquear qualquer IP que seja diferente do IP da rede do IFMS, por exemplo. A gente tem o User Agent, que basicamente é o agente que está fazendo a requisição. Quando a gente faz essa requisição via Chrome, aqui aparece Chrome. Quando a gente faz uma requisição, por exemplo, via Postman, ele está aparecendo, está fazendo via Postman Runtime 7.24.1. Bacana, né? E aí a gente tem outras coisas, por exemplo, Accept Encoding é uma forma de você dizer que o seu agente está aceitando vários tipos de informação ou de dados, enfim, como resposta. E aí você tem outras informações que você pode inserir aqui no cabeçalho. Você pode inserir o seu próprio cabeçalho na requisição. E isso é importante saber porque quando a gente, for trabalhar, por exemplo, com o Twitter, fazer uma conexão do meu site com o Twitter, é importante a gente saber que a gente consegue fazer cabeçalhos customizados do HTTP. Mas por padrão, o cabeçalho HTTP sempre tem esse host, sempre tem esse user agent, sempre tem esse accept, sempre tem esse accept encode e assim por diante, beleza? E aí a gente pode criar os cabeçalhos que a gente quiser. Na resposta também tem cabeçalho. Então a gente vem aqui no headers da resposta e aí olha que legal. Primeiro cabeçalho que aparece é esse X-Powered By, que é um cabeçalho que o próprio Express coloca para dizer, olha, o site está sendo respondido por uma aplicação Express. Ele também fala, lembra daquele negócio do Content Type que eu falei para vocês? Então, ele retorna falando, olha, o tipo de dado que eu estou retornando é um HTML e o charset que ele está usando é o TF8, ou seja, o conjunto de caracteres que ele está usando é o TF8 com acento e tal. Ele também retorna qual é o tamanho em bytes do arquivo que está retornando. Olha, o arquivo que está retornando ele tem 218 bytes, que é o tamanho do arquivo. E aí algumas outras informações, por exemplo, a data quando foi retornado esse arquivo, esse etag, que é algo gerado pelo próprio Express, e esse connection mantém a mesma coisa que estava aqui, keep alive. Beleza? Então, toda vez que a gente faz uma requisição clicando aqui em Send, a gente envia um cabeçalho e um conjunto de informações que a gente pode passar aqui, parâmetros, body, fazer testes automatizados, autorização, enfim, a gente consegue enviar um monte de informação e o nosso servidor vai estar programado para receber essas informações, tratar essas informações e devolver para a gente. E quando a gente devolve usando o Postman, a gente também consegue ter acesso a essas informações do cabeçalho, tanto do cabeçalho como do corpo da minha requisição, da minha resposta da requisição. E aí que entra aquela pegada de cliente-servidor. Então a gente aqui nessa parte de cima, onde meu mouse está rodando aqui, é a nossa parte do cliente fazendo a requisição. E aqui é a gente pegando o resultado também por parte do cliente mostrando. O Git Bash está trabalhando como nosso servidor. Professor, mas você disse que são máquinas diferentes e tal. Não, eu disse isso. Porque normalmente é assim. Mas como a gente está desenvolvendo, a gente utiliza a mesma máquina para fazer o papel os dois papéis, de servidor e de cliente. Beleza? Não ache que é lei o que eu disse no sentido não é possível. Não, é possível fazer uma máquina só, um servidor e o cliente dentro dela. Beleza? Então aqui a gente também consegue ver que quando eu acessei, olha só, quando eu cliquei aqui em Send, apareceu aqui a nova linha get/200. O que significa? Que o nosso servidor, ele recebeu uma requisição do tipo get, tá aqui, tipo get. Então ele recebeu uma requisição do tipo get, em qual endereço? No barra. Por que não no localhost 3000? Porque o servidor ele já sabe qual é o endereço dele. Então ele fala que você acessou o barra, você não acessou nada mais. O caminho que você acessou é o barra, o inicial.
depois tem esse código 200. Lembra que eu falei para vocês que na resposta da requisição sempre vem um código? Pois é, esse código que vem é o código de status. Quando você retorna a requisição, é o código de resposta. Esse código, status code, código resposta, enfim, esse código nada mais é do que um valor que representa se a requisição teve sucesso, se a requisição teve algum erro, se a requisição não está autorizada, enfim, ele retorna alguma informação importante. Poderia retornar uma mensagem de erro? Poderia, mas às vezes quando a gente está usando requisições HTTP, essa informação do código já nos dá uma luz gigantesca do que pode estar acontecendo de errado com o nosso código ou com a nossa forma de se comunicar com outro servidor. Então, é bacana a gente utilizar essa informação aqui do 200. Beleza? Então, a gente tem aqui o nosso preview, né? A gente viu já o nosso primeiro endereço e agora eu vou acessar o endereço /form usando o método get. Observem isso. Bacana. Tá aqui, ó. Ele acessou um formulário com um campo nome, um campo idade e um botão de enviar resposta. Bacana, né? Beleza. Se a gente está acessando via GET essa rota, ela vai me dar esse formulário. Mas, se a gente estiver acessando essa mesma rota usando POST, ela me dá uma resposta completamente diferente. E o que é mais bacana nisso é que a gente está usando a mesma rota, só que acessando de maneiras diferentes. Antes eu acessei via GET, depois acessei via POST. Pô, professor, legal. Então a gente consegue fazer em uma mesma rota várias maneiras diferentes de acessar ela. E a gente consegue usar essa informação do método para determinar a maneira que a gente vai acessar ela. E aí eu vou mostrar para vocês um negócio bacana do Postman, que a gente vai conseguir testar esse post sem passar pelo formulário, sem clicar naquele botão. Observem que eu fiz aqui o post, coloquei esse localhost 3000 form, né, /form, e aí eu vou vir aqui no meu body e escrever as informações do meu formulário. Então, no meu formulário, depois eu vou mostrar o código para vocês. No formulário, eu tenho um input que tem o name de name, eu tenho um input que tem o name de age e eu vou colocar os valores aqui para eles. Então, eu vou colocar Rodrigo e o valor de 28. E aí, se eu clicar aqui em Send, ele vai simular como se eu tivesse preenchido aquele formulário, clicado no botão e vai mostrar aqui a informação. Então, vou lá em Send. Pronto. Olha só, apareceu aqui a informação que eu escrevi aqui e apareceu aqui a informação que eu escrevi aqui. O que isso mostra? Mostra que eu consegui fazer uma requisição HTTP para esse endereço usando o método POST e passando no corpo dessa requisição duas variáveis. Uma variável chamada name e uma variável chamada age. Lá no meu código, eu pego essa requisição POST, pego esse corpo, extraio essas duas variáveis name e age e mostro na tela. Bacana, né? Se a gente olhar como que é o HTML, basicamente é 2P, né? Enfim, e mostra essa informação. Se a gente olhar o nosso cabeçalho, ele também mostra a mesma informação que tinha antes, mas se a gente olhar o cabeçalho aqui na requisição POST, ele adiciona algumas outras coisas. Por exemplo, o tipo de conteúdo que eu estou enviando no meu body. É um formulário. Por isso que eu estou enviando aqui 2 itens aqui. E aí é um formulário. O tamanho dele é calculado, né, quando eu escrevo aqui no body, porque não dá para ele calcular agora, mas quando eu envio ele já calcula. Mas de qualquer forma, a gente conseguiu então fazer a nossa requisição via POST e enviando uma informação no body. Mas tudo isso o navegador faz de forma transparente. Então, como que a gente faz isso pelo navegador quando a gente vai enviar um formulário? Eu vou abrir aqui o código agora para vocês. github.com/rsdevigo
E aí a gente vai carregar nosso perfil. Bom, beleza, repositório. A minha conta foi flagrada, a minha conta que eu criei para vocês aqui. Aqui, HTTP example. Beleza. Então eu vou clicar aqui nas minhas rotas. Index, que é o Express que vocês conhecem. Olha só. Então eu criei uma rota chamada /form. Vocês já viram aqui, né? Quando eu acesso o /form pelo navegador, ou eu faço uma requisição GET no /form, ele carrega para mim esse formulário aqui. Estão vendo? Beleza? Opa. Então, nessa rota /form, eu só mostro o formulário. Já vamos dar uma olhada lá no formulário. Quando eu faço esse ponto post e o /form, o Express consegue tratar de maneira diferente. Porque ele vai pegar um método que eu faço a requisição, mando o GET, ou ele vai pegar o método do post e executar de forma diferente. Olha só, aquele momento que eu pego do body, do corpo da requisição, eu pego o name e o age. E mostro esse name e age nesse meu HTML aqui. Então vamos voltar lá para mostrar para vocês a views que eu fiz aqui para vocês. Aqui, formulário. Então aqui, ó, no formulário a gente consegue ver que é um formulário convencional. O que muda é que eu coloco aqui no método post. Então toda vez que a pessoa clicar nesse botão de enviar resposta, ele vai executar uma requisição do tipo post para esse endereço aqui, ó, no /form. Deu para entender mais ou menos a pegada? O que isso quer dizer? Que quando eu estou aqui, acesso pelo navegador /form, eu estou acessando via GET. Quando eu clico nesse botão, eu vou estar acessando esse endereço via post. E a gente viu a diferença aqui entre GET. Se eu acesso com o post aqui, ele magicamente envia essas informações que está no formulário. Se eu acesso o GET aqui e escrevo alguma coisa e clico no botão, ele vai enviar essa requisição. Ele vai enviar essa requisição para o mesmo endereço, só que usando o método post do HTTP. Bacana, né? A gente consegue ver isso sem precisar do Postman? A gente consegue ver essa requisição sendo executada? Sim. Se a gente abrir o nosso inspecionar do nosso navegador e clicar aqui em Network, a gente vai ver que quando a gente carregou, vou dar um F5 só para mostrar para vocês, no Network aparece aqui os arquivos que foram carregados. Então a gente consegue ver o cabeçalho que foi feita a requisição, a gente consegue ver os cabeçalhos da resposta, a gente consegue ver o preview da resposta, que é essa resposta aqui que a gente está vendo na tela. E aí quando a gente escreve alguma coisa, clica aqui, ó, observem que a requisição para essa /form, quando eu entrei, deu GET, né? Agora, quando eu clicar nesse botão, vai aparecer aqui requisição do tipo post. E o status code 200, que é ok, porque deu certo, papapá. E aqui embaixo vai estar a resposta, aí ó, a requisição. Se a gente olhar um form data aqui embaixo, está aqui, ó, name, o que eu escrevi, age, o que eu escrevi. E foi essa mesma informação aqui que apareceu na tela que está aqui. Então, para hoje era só isso. A atividade que vocês terão que fazer é baixar o Postman. Eu vou confiar que vocês façam, eu não vou pedir para vocês entregarem. Mas é baixar o Postman, executar essas 3 requisições, né? Então, requisição do tipo GET para o localhost 3000, ver que vai aparecer o Express, localhost 3000 /form com GET também apareceu o nome, e aqui embaixo, quando você for executar o post, e aqui no body você colocar name e age. E olha só, essas variáveis name e age, se a gente observar aqui, ó, na nossa view, tá aqui, ó, o name do campo é o que eu usei como variável lá no Express. Vocês vão ver isso lá em Frameworks, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente pode, por exemplo, fazer várias rotas no Express apontando, na verdade, várias rotas iguais,
Só que a forma como eu acesso essa rota é usando os métodos HTTP. Pode ser POST, pode ser GET, pode ser PUT. E aí eu posso até alterar o comportamento desse acesso. Beleza? Tudo que acontece no navegador, por debaixo dos panos, do HTTP, é essa troca de mensagem entre o servidor e o site. E por que isso é importante para vocês entenderem? Para que vocês possam entender o fluxo que o seu navegador faz. Porque até essas duas disciplinas de arquitetura 1 e de frameworks, vocês ainda não tinham visto nenhum tipo de site ou aplicativo web, enfim, que não fosse clicando 2 vezes no HTML. Agora as coisas mudou um pouco, porque agora os seus arquivos HTML ficam guardados num servidor que fica rodando aqui, ó, no Git Bash. E que quando você acessa localhost 3000/form, o que você está fazendo é fazendo uma requisição HTTP para o seu servidor. E esse servidor vai pegar essa requisição, tratar essa requisição e devolver para o seu navegador. Então acabou aquele negócio de criar arquivos HTML. Agora vocês estão criando arquivos EJS ou até mesmo HTML, mas que o seu servidor está respondendo a isso. Isso é muito louco. E aí na última aula eu acho que faltou uma informação importante para vocês sobre o HTTPS. O que é o HTTPS? HTTPS nada mais é do que o HTTP igualzinho, com uma camada a mais de segurança. Que basicamente ele pega toda a informação que você envia, ele cifra essa informação e somente o servidor HTTP vai saber decifrar essa mensagem para poder tratar ela e responder para você via retorno também. E o seu navegador ou o seu servidor também vai cifrar a mensagem de volta e só o cliente, né, a pessoa que acessou aquele site, consegue resolver isso, consegue decifrar isso para poder mostrar na tela. Então, é uma troca de mensagens cifradas usando o protocolo HTTP. Apenas isso, beleza? Para essa aula era só isso. Muito obrigado. Curte, compartilha, comenta e nos vemos na próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not